Tudo bem? Então vamos lá perceber o seguinte. Deixa eu só apagar isso aqui, para que a gente possa visualizar. Bom, gente, eu tenho aqui a palavra hífen. É uma palavra paroxítona, né? Eu vou marcar aqui novamente para que você possa perceber. Tá aqui, olha. Hífen, a sílaba tônica é essa que eu estou marcando em vermelho, tá certo? Hífen, sílaba tônica é essa, é a sílaba mais forte. E é uma paroxítona terminada em quê, gente? Terminada em N. Opa, deixa eu apagar aqui, só marcar embaixo, para não complicar a nossa vida. Tá aqui, olha, paroxítona terminada em N. Paroxítona terminada em N pode ser acentuada, pessoal? Bom, pode não, né? Deve ser acentuada. Paroxítona terminada em N deve ser acentuada porque não coincide o seu final com o final de palavras oxítonas. Beleza. Só que a palavra hífen possui dois plurais. Um deles é hífens, que está aqui, e o outro é hífenes. Tudo bem? O plural hífens é uma palavra paroxítona, a sílaba tônica é essa que eu marquei, terminada em que, gente? Terminada em ENS. Palavra paroxítona terminada em ENS. E aí o que é que você tem para me dizer sobre isso? Bom, você teria que me dizer, ô Tiago, eu agora me liguei na história. Olha, você disse que palavra paroxítona terminada em A, E, O, EM e ENS não poderá ser acentuada. Palavra paroxítona terminada em A, E, O, EM e ENS não poderá ser acentuada. Então, hífens é palavra paroxítona terminada em ENS. Isto é, bateu com a regra de quem? Das oxítonas. Se bateu com a regra das oxítonas, é palavra paroxítona terminada em ENS, então não poderá ser acentuada. Não foi isso que a gente tinha falado? Beleza. Então volta aqui no slide para a gente ver. Olha, hífens, palavra paroxítona terminada em ENS, e aqui eu coloquei, olha, coincide com a regra das oxítonas. Coincide com a regra das oxítonas. E aqui eu tenho hífenes. Tiago, hífenes é uma palavra acentuada? É paroxítona acentuada? Não. Veja só. Hífenes, a sílaba tônica é a antepenúltima. Tá aqui, olha. Última, NES. Essa aqui, olha. FE é a penúltima e I é a antepenúltima. Opa! Se a sílaba tônica é a antepenúltima, significa que essa palavra é proparoxítona. E o que é que acontece com as proparoxítonas? Toda proparoxítona deve ser acentuada. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Não há exceção para proparoxítona. Então, hífens não recebe acento. Por quê? É palavra paroxítona terminada em ENS. Mas hífenes, que é o outro plural da palavra hífen, recebe acento porque deixa de ser palavra paroxítona e passa a ser uma palavra proparoxítona. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo certo? Entendido? Então, volta no slide comigo para a gente perceber. Xerox. Bom, xerox é uma palavra paroxítona, vou marcar aqui a sílaba tônica, né? Terminada em X. Tá aqui, olha. Paroxítona terminada em X. Paroxítona terminada em X pode ser acentuada? Pode não, né? Deve ser acentuada. Tiago, mas você colocou aqui xerox sem acento? Na verdade não é xerox, é xerox. Então eu tenho aqui, olha, xerox, sílaba tônica, é a última, xerox. Tiago, o que é xerox? Xerox é a mesma coisa que xerox, certo? Então posso dizer aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Posso dizer claramente, né, que as duas são palavras que trazem o mesmo significado. Então vou colocar assim, olha. Palavras que trazem o mesmo significado. Xerox e xerox, a mesma palavra, só que pronunciada de maneira diferente. Não é? Xerox é palavra paroxítona terminada em X. Xerox é oxítona terminada em X. A sílaba tônica é a última. Oxítona terminada em X pode ser acentuada? Não pode ser acentuada. Tudo bem?
Beleza? Entendido? Então volta no slide. Vamos lá, gente. Próximo. Essa foi a nossa primeira regra de paroxítonos. Nós vamos aqui para a nossa próxima regra de paroxítono. Lembrando, eu destaquei aqui, olha, toda a nossa análise que nós vimos está aqui destacada. Bom, próxima regra de paroxítono diz o seguinte: palavras paroxítonas são acentuadas quando terminam em ditongo crescente. Bom, Tiago, o que é um ditongo crescente? Bom, para você entender o que é ditongo crescente, primeiro você tem que entender o que é uma semivogal e o que é uma vogal. Bom, vogal você sabe quais são, né? A, E, I, O, U são as vogais. Só que as vogais, não todas elas, mas das 5, 4 delas podem ser pronunciadas de maneira mais fraca, com intensidade menor, com a menor intensidade, né? Quais são essas 4? E, I, O e U. 4 vogais que podem, a depender do contexto, a depender da palavra, podem ser pronunciadas de maneira mais fraca. A única vogal que não pode se transformar em semivogal é o A. O A só pode ser vogal, mas E, I, O e U podem ser pronunciadas de maneira mais fraca e aí vão ser chamadas não de vogais, mas de semi. Isto é metade. A metade de uma vogal, a metade da pronúncia de uma vogal, da intensidade da pronúncia da vogal. Então, semivogais são mais fracas, tudo bem? E, I, O e U são as chamadas semivogais, tudo bem? Tudo vai depender do contexto. Só queria lembrar que E e O, que eu tenho E, I, O e U. E e O só podem ser semivogais se o E estiver com som de I e o O estiver com som de U. Aí vão funcionar como semivogais. Tudo bem? Vamos ver se a gente entende isso aqui na prática. Volta no slide para a gente perceber isso. Então eu tenho aqui história, palácio e série. Bom, essas 3 palavras são palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, sílaba tônica de história é o tó, história, né? De palácio é lá, palácio, e série é sé, série, né? Então mais forte. Palavras paroxítonas que tem aí como final, na verdade, um ditongo crescente. Tiago, o que é ditongo crescente? Olha, ditongo crescente é a junção de uma semivogal mais uma vogal. Eu tinha dito a você que a semivogal ela é mais fraca do que uma vogal. Semivogal é mais fraca do que uma vogal. Então a semivogal ela é muito mais fraca, está aqui embaixo, e a vogal é muito mais forte, está aqui em cima. Veja, pela lógica, se eu parto da semivogal que está aqui embaixo para a vogal que está em cima, eu estou crescendo ou estou decrescendo? Estou crescendo, né? Então, da semivogal que é fraca para a vogal que é forte, eu estou crescendo em termos de intensidade. Por isso, o ditongo que traz semivogal mais vogal é chamado de ditongo crescente. Fácil isso? Bastante, né? Olha, se eu tenho vogal que é mais forte, primeiro, e depois a semivogal que é mais fraca, em segundo plano, eu parto da vogal para a semivogal, então eu tenho algo que está decrescendo. Se decresce, com certeza, o que eu tenho é ditongo decrescente. Vogal sem vogal, ditongo decrescente. Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Vogal que é forte sem vogal, ditongo decrescente. Tudo bem? Então, volta no slide para a gente perceber isso. História, palácio e série são palavras paroxítonas que terminam em ditongo crescente, né? Então percebe comigo, esse I final aí de história é uma semivogal. Até porque se ele fosse vogal, a pronúncia não seria história. A pronúncia seria historia. Historia. Mas eu não digo historia, eu li uma historia, não é isso. Eu li uma história. O I é mais fraco.
E o A, como eu já tinha afirmado para vocês, não pode funcionar como semivogal. O A é obrigatoriamente uma vogal. O que eu tenho é semivogal mais vogal, o que caracteriza ditongo crescente. Palácio. Veja que esse I não é tão forte. Porque se ele fosse forte, a pronúncia não seria palácio, seria palácio. Palácio. Ah, mas eu não digo, eu fui a um palácio, eu fui a um palácio. O I é fraco. E o O, muita gente me pergunta, ô Tiago, esse O não tem som de U? É palácio? A gente não costuma dizer dessa maneira? Bom, mas você pode até perceber com som de U. A pronúncia correta não seria com som de U, né? Seria palácio, né? Mas quase ninguém diz dessa forma. E aí na prova poderia complicar, né? Você pronunciar como palácio, achar que o O tem som de U e de repente marcar como semivogal. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, eu não já tenho uma semivogal aqui, que é o I, então se eu já tenho uma semivogal, eu não posso ter mais uma aqui, porque na língua portuguesa não existem duas semivogais juntas. O que eu tenho é semivogal mais vogal, tudo bem? Ou vogal mais semivogal. Mas duas vogais, uma ao lado da outra, duas semivogais, uma ao lado da outra, é impossível na língua portuguesa, tudo bem? Então, semivogal mais vogal, ditongo crescente. Série. Bom, veja que o I também é fraco. Se ele fosse forte, não seria série, seria seria. Seria. Mas eu digo séria. Veja que o I é fraco e o E realmente tem som de E. Então eu digo série. Então, semivogal mais vogal, ditongo crescente. Eu parto do que é mais fraco para o que é mais forte. Tudo bem, gente? Então venho aqui para o nosso terceiro caso. Terceiro caso que vai trabalhar ainda com ditongo, só que não ditongo crescente, mas ditongo decrescente. Pessoal, existem dois ditongos decrescentes que fazem uma paroxítona ser acentuada. Os ditongos são ei e ão. Os ditongos ei e ão são os únicos ditongos decrescentes que, ao aparecerem no final de uma palavra paroxítona, vão fazer com que essas palavras paroxítonas sejam acentuadas. Quais são os ditongos mesmo? Ei e ão, que são ditongos decrescentes. Opa, Tiago, mas o que são ditongos decrescentes mesmo? São aqueles que começam com a vogal e terminam com a semivogal. Vogal mais forte, semivogal mais fraca. Ditongo decrescente. Tudo bem? Português é fácil demais, né? Eu acho que você não está concordando muito não, mas vai se tornar fácil se você exercitar bastante. Quanto mais exercício nós fizermos, melhor será o teu aprendizado, né? Então faz exercício, busca exercício da tua organizadora e você aprenderá muito mais rápido o assunto, não só de acentuação, mas qualquer assunto de língua portuguesa. Tudo bem? Então volta no slide para a gente perceber os nossos exemplos, o terceiro caso de acentuação de paroxítonas. Então nós temos o seguinte, acentuam-se as paroxítonas terminadas nos ditongos decrescentes ei e ão. Exemplos, vôlei, fáceis e jockey. Percebe comigo? O E de vôlei, ele é vogal porque ele não tem som de I, ele tem som de E. Eu digo volê, né? Volei. Tem som de E e o I não é tão forte, porque se ele fosse forte não seria vôlei, seria volei, volei. Aí seria vogal mais vogal, seria um hiato, mas não é isso que eu tenho. Tenho vôlei. Fáceis, da mesma forma, vogal sem vogal, ditongo decrescente. E jockey, da mesma forma, mesma pronúncia, né? Vogal sem vogal. Órgão, órfão e Cristóvão. Vogal e sem vogal. Bom, todas elas trouxeram aí o A, né? Como vogal, e eu já tinha dito a vocês que o A não pode funcionar como semivogal, ele é exclusivamente uma vogal, e esse O de órgão, órfão e Cristóvão, ele tem som de U. Eu digo órgão, órfão, Cristóvão, é um O muito fraco, que é pronunciado como U, então funciona como semivogal, eu tenho vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Tudo bem, gente? Então, vamos à nossa última regra de paroxítonas. A última regra, acentuam-se as paroxítonas terminadas em an. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an.
Então, palavras paroxítonas terminadas em an, isto é, o A com tio, né, o A nasalizado, né, o A com tio, vai fazer com que as palavras paroxítonas devam ser acentuadas. Vai fazer com que as palavras paroxítonas sejam acentuadas, na verdade. Então, cuidado, muita gente vai achar que a palavra traz 2 acentos, como muita gente já perguntou em aula presencial. Tiago, a palavra traz 2 acentos? Veja, calma. Eu posso até dizer que traz, mas o que é que eu vou fazer você entender? Que um acento é um acento tônico, gráfico, um acento tônico, vai marcar a tonicidade da palavra. E o outro é o tio, né? É um acento? Não deixa de ser, né? Mas um acento que marca a nasalidade de uma letra e não a tonicidade da palavra. Tudo bem? Então, volte comigo para a gente perceber isso aqui no slide. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an. Então, eu tenho aí imã e ofan. Palavras paroxítonas terminadas em an são acentuadas. Imã, sílaba tônica é o i, ofan, a sílaba tônica é or. Então, palavras paroxítonas terminadas em an devem ser acentuadas. Tudo bem, gente? Então, revise comigo as palavras paroxítonas, que muita gente diz que as paroxítonas são o bicho de 7 cabeças. Não é assim que as pessoas dizem? Né? Paroxítono, meu Deus do céu, isso aí é praticamente uma zona de guerra, né? Estudar paroxítono. Não é assim que funciona. Eu vou revisar o que a gente viu até agora, tá certo? A gente viu palavras monossílabas tônicas, que são acentuadas com término em A, E, O, seguidas ou não de S. A gente viu palavras oxítonas que são acentuadas com término em A, E, O, EM e ENS, seguidas ou não de S. E paroxítonas são 4 regras. Primeira, palavras paroxítonas que são acentuadas quando o final delas não coincide com o final das oxítonas. E detalhe, essa regra serve para 70%, 80% das palavras paroxítonas. Qual é a outra regra? Palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, isto é, semivogal, mais vogal, do mais fraco para o mais forte. Palavras paroxítonas terminadas nos ditongos decrescentes ei e ão. O que é ditongo decrescente? Vogal, semivogal, do mais forte para o mais fraco, né? Ei e ão. E a última regra de paroxítona? Paroxítona terminada na vogal nasalizada an, isto é, o A com tio, nasalizado. E aí sim eu vou acentuar. Então precisa decorar bizu para isso, pessoal? Isso é muito fácil, direto. Não precisa de bizu. Jogue fora o seu bizu. Tudo bem? Então, a nossa última regra geral, porque a gente divide a acentuação em regras gerais e regras especiais. A nossa última regra geral é a regra das proparoxítonas. Vamos ver isso, né? Então, olha só. No nosso slide, eu tenho aqui proparoxítonas. Palavras proparoxítonas são aquelas que apresentam a sílaba tônica na antepenúltima posição. Então, eu tenho aqui médico, cártamo, lâmpada, trêmulo, paralelepípedo, quase que não sai, síndico e âncora. Todas elas trazem a sílaba tônica na antepenúltima posição. Posso até marcar aqui para a gente perceber. Médico, cártamo, lâmpada, trêmulo, paralelepípedo, síndico, âncora. Então, qual é a nossa regra mesmo? Bom, nossa regra, deixa eu só voltar aqui. Acentuam-se todas as palavras cuja tonicidade recai na antepenúltima sílaba. Então está aí, médico, cártamo, lâmpada, trêmulo, paralelepípedo, síndico e âncora. Bom, gente, essas são nossas regras gerais de acentuação. Nessa primeira aula nossa de acentuação, o que eu tinha para mostrar para vocês eram essas regras gerais. Na próxima aula, nós trabalharemos com regras especiais. Tudo bem? Então, até lá, gente. Até a próxima.